Vamos lá então, meus amigos. Eu coloquei um arquivo para vocês, que é esse aqui, das enzimas. Está na nossa linha do tempo aqui. E na aula passada a gente começou a falar dessas enzimas de interesse clínico, né? Abri o arquivo aqui. E ele tem o resumo das principais enzimas que são verificadas no laboratório. Então, por exemplo, um paciente que sente uma dor abdominal. Essa dor abdominal pode ter vários motivos, né? E, inclusive a pancreatite. Então, a primeira coisa que se faz é sugerir um exame de sangue para verificar essas enzimas, tá? Só que isso raramente é lembrado pelos profissionais de saúde. É muito estranho, porque muitos desses problemas que nós temos podem ser resolvidos por meio de exames de sangue, tá? Podem ser resolvidos aí pela bioquímica clínica, as análises clínicas. E aí você consegue fechar o diagnóstico, até para principalmente dizer o que não é. Se esses exames não são muito específicos para dizer do que se trata a doença, eles são essenciais para excluir possíveis causas daquelas dores, daqueles sintomas que o paciente tem. Então, por exemplo, chega alguém na drogaria reclamando dessa dor abdominal. Uma sugestão que você pode fazer é essa de verificar as enzimas pancreáticas. E lembrem-se que é preciso ter esse raciocínio clínico para imaginar o seguinte: se o problema está em algum órgão, se a dor pode estar relacionada a algum órgão, você tem que medir no sangue as enzimas que pertencem a esse órgão, né? E essa é a melhor sugestão que você pode fazer para os pacientes, tá? E aí nós temos vários órgãos implicados aqui nessa questão. Temos as enzimas nas doenças pancreáticas, e aí nós temos aí a amilase, por exemplo, tá? E aqui toda a metodologia para encontrar essas enzimas segundo os kits, ok? Temos a lipase pancreática é uma enzima envolvida na digestão dos lipídios. Então, se eu tenho uma pancreatite, o canal que libera a essas enzimas no intestino fica bloqueado. E aí essas enzimas acabam se acumulando no pâncreas. Todas essas enzimas produzidas no pâncreas, elas não são produzidas na sua forma ativa. Elas já são programadas para que se ativem no interior do intestino. Só que se elas ficam por muito tempo lá no pâncreas, elas acabam se ativando e corroendo o pâncreas de dentro para fora. É isso que causa a dor. E essas enzimas, então, acabam passando para o sangue. É onde nós determinamos a concentração dessas enzimas no sangue. Já existe uma concentração adequada para a maioria dessas enzimas, né, que pertencem ao interior das células. Então, nessa parte de enzimologia, você sempre irá medir analitos que deveriam estar no interior das células. No caso aí das lipases, as lipases deveriam estar lá no intestino, digerindo os lipídios. As lipases transformam o triacilglicerol, que é a gordura da alimentação, em 2-monacilglicerol e 3 ácidos graxos, que são então absorvidos pelos enterócitos. Essas lipases são inclusive o alvo do orlistat, né? Nós já comentamos isso nas aulas passadas. São inibidas pelo orlistat para diminuir o aporte calórico do indivíduo, né? Então, se você suspeita de uma dor abdominal com uma pancreatite, você mede as enzimas do pâncreas, tá? Você pode fazer essa sugestão para o paciente. E se você está no laboratório de análises clínicas, você já pode fazer o teste dessas enzimas, da presença dessas enzimas na amostra de sangue do paciente. E aqui, vejam que esse é o estilo de procedimento operacional padrão que você irá encontrar no laboratório. Então eu tenho certeza que você vai se adaptar muito bem quando começar a fazer essas análises. Vejam como os POPs são bem completos. Ó.
Tem a sigla da lipase, tendo como exemplo aqui a lipase, né? LPS. Qual que é o nome sistemático dessa enzima? Triacilglicerol acil hidrolase, porque ela pega o triglicéride e hidrolisa esse triglicéride em 2-monoglicerol e os 3 ácidos graxos. Nome comum, lipase. Qual que é o pH ótimo de análise dessa enzima? 3,5 a 7. Porque, na verdade, você vai pegar a amostra de sangue do paciente e, se a enzima estiver ativa, ela vai fazer a conversão de triacilglicerol em 2-monoacilglicerol e 3 ácidos graxos lá no recipiente em que você colocou o sangue do paciente. A gente mede essa taxa de atividade enzimática. Mas o que é a lipase? Você chegou no laboratório hoje e vai fazer uma análise dessa. Você vai ficar em treinamento e aí você vai ler o procedimento. Ó. A lipase é uma enzima secretada pelo pâncreas para o duodeno, para a hidrólise dos triglicérides em seus constituintes, os ácidos graxos. A lipase é excretada por filtração através dos glomérulos renais, então é assim que ela sai do nosso corpo. Ó. Muitas lipases no corpo acabam sendo excretadas em grande quantidade pela filtração através dos glomérulos renais. Após a filtração, a maior parte da enzima é reabsorvida pelos túbulos procinais dos rins e catabolizada em outro local. Assim como a amilase, a lipase aparece na corrente sanguínea após uma lesão das células acinares pancreáticas. Então, o treinamento que você terá no curso de farmácia, que é um curso técnico, só está no ensino superior porque é muito complexo para que se lide com esse curso durante 3 anos, né, no ensino técnico, ele vai te proporcionar a capacidade de ler esse procedimento aqui e entender o que está se passando nesse procedimento. Depois, a prática em si é como o próprio nome já diz. Uma semana fazendo esse teste de lipase e você já estará craque. Seguindo aqui na lipase, então. A determinação da lipase sérica é considerada por muitos como um teste muito sensível e específico para pancreatite aguda, especialmente quando se emprega métodos que utilizam um cofator da lipase denominado colipase. O consenso na literatura, de um modo geral, é de que a dosagem da lipase é provavelmente um teste cerca de 10% menos sensível do que a amilase sérica, porém é cerca de 20 a 30% mais específico. Então aqui você já percebe que, será que não é interessante verificar lipase e amilase para fechar o diagnóstico de pancreatite aguda? Então, o que é que vai surgir para você no ambiente hospitalar? Primeiro, surge a anamnese do paciente e o que ele tem sentido. Isso pode ser feito pelo enfermeiro e, muitas das vezes, também pelo médico. E aí, são sugeridos os testes de laboratório para você. Então, quando você tem o prontuário do paciente, se lá estiver descrita a anamnese, você já consegue encaminhar ou realizar outros exames que complementam o diagnóstico desse paciente. Então, chegou lá, suspeita de pancreatite. É sua função anexar, talvez, lipase e amilase no teste para esse paciente, para que você tenha uma especificidade maior do que contribuirá posteriormente para fechar o diagnóstico, né? Dos exames que irão contribuir para fechar o diagnóstico. E aí já está tudo descrito. Ó. Na pancreatite aguda, os níveis de lipase normalmente acompanham os da amilase. Os níveis de lipase geralmente aumentam um pouco mais tarde do que os da amilase, começando dentro de 3 a 6 horas, atingindo um pico em 24 a 48 horas, e na maioria dos casos retornam para a faixa de referência em 7 a 10 dias. Os valores de lipase na pancreatite podem alcançar 5 a 10 vezes o limite superior de referência. Então, se você realizou o teste de lipase para verificar a presença da lipase no sangue do paciente e ele está 5 a 10 vezes maior do que o valor de referência para essa enzima, há uma grande possibilidade de que seja uma pancreatite, uma possibilidade de quase 100%. Né? Pode ser, claro, algum outro fator, uma lesão,
choque, um trauma, claro, mas há uma grande possibilidade aí que tenha havido um dano pancreático nesse paciente. Como a excreção da lipase é feita através dos rins, na insuficiência renal, de uma maneira geral, os níveis de lipase são altos. Então, será que essa lipase está alta porque é uma pancreatite ou essa lipase está alta porque o paciente tem uma insuficiência renal? Então, veja que os procedimentos operacionais padrão, eles cobrem várias possibilidades que você, no final, vai ter um raciocínio clínico para poder inferir, né? Então, como a gente viu ali em cima, e a lipase é excretada lá no néfron, né, filtrada e reabsorvida, se o paciente tiver uma insuficiência renal, os níveis de lipase estarão altos, né? E já tem a predição desse efeito aqui dentro do seu procedimento, que é montado no laboratório. Infarto intestinal, quando cessa a irrigação de alguma área do intestino, colangite aguda e obstrução do intestino delgado são outras doenças que podem apresentar níveis altos de lipase sérica. E aí eu apelo novamente ao raciocínio clínico de vocês. Por que que um intestino que não está funcionando corretamente vai fazer com que a lipase vá para o sangue? Ora, se nós temos as lipases pancreáticas todas sendo liberadas no intestino, e aquele intestino deixa de funcionar corretamente, né, o trânsito intestinal é interrompido, todas essas enzimas que foram liberadas pelo pâncreas no intestino serão absorvidas por esse intestino e encaminhadas para o sangue. Então, essa que é o grande poder que nós farmacêuticos temos, né? Raciocinar em cima dos dados a respeito do que está acontecendo com o paciente, quais são as possíveis indicações dos exames que obtemos, tá? E nós temos todas as ferramentas para isso. Durante o curso é como se você carregasse uma caixa de ferramentas que fosse lentamente se enchendo ali de ferramentas para que quando você forme, você tenha a capacidade de interpretar todas essas questões aí. Então esse documento que eu mandei para vocês, vale a pena, é bem interessante conhecer aqui sobre as enzimas. É óbvio que eu não vou colocar questões na prova, como por exemplo aí, a atividade enzimática da lipase no sangue é de quantos dias? Aí você vai ter que vir aqui e ver, atividade enzimática estável, 7 dias, entre 15 e 25 graus Celsius. Não é interessante verificar isso aqui. Mas essa pergunta aqui eu gostaria de fazer para você, ó. Paciente que possui infarto intestinal apresenta níveis de lipase séricos 10 vezes acima do normal e não apresenta dor abdominal. Qual é o possível interação que existe para que a lipase esteja em valores elevados nesse paciente? Tá? Então você tem que lembrar que as lipases pancreáticas são liberadas no intestino. Qualquer interrupção do trânsito intestinal pode aumentar esse conteúdo de enzimas intestinais no sangue. Tá? No caso aí é uma enzima pancreática que é liberada no intestino. Então, a mim me interessa mais esse raciocínio clínico do que essas questões aqui específicas aqui que você vai precisar usar no seu dia a dia no laboratório, mas vai poder colar com certeza lá, tá? Porque ninguém faz esses exames sem o auxílio do POP atualmente. Quais são os fatores que podem interferir na determinação do teor de lipase plasmática, né, no soro, quer dizer? Drogas que podem provocar aumento na lipase sérica são betanecol, colinérgicos, codeína, indometacina, meperidina, metacolina e morfina. É por isso que quando você vai fazer um exame, todos os colaboradores ali do laboratório perguntam quais medicamentos são usados pelo paciente. Porque vários medicamentos podem alterar o comportamento das enzimas. Assim como nós vimos em outros casos aí na bioquímica clínica, em que, por exemplo, o uso de diuréticos destrói qualquer análise, porque
o paciente vai urinar muito e o volume total de sangue desse paciente vai diminuir bastante. Então, tudo que estiver no sangue ficará mais concentrado depois que esse paciente urinar, né? Então, aqui também, em toda a bioquímica, nós encontramos casos de medicamentos que alteram o perfil dos analitos, tá? Íons cálcio podem diminuir os níveis de lipase no soro e na urina. E a maioria dessas observações é empírica, tá? Então não dá para saber qual que é o mecanismo clínico por trás aqui desses fármacos impedindo, né, que os níveis estejam adequados e possam ser medidos de forma específica. Mas são resultados empíricos que são observados e registrados na literatura, ok? Qual que é o método de dosagem de uma enzima, como por exemplo a lipase? Há 2 métodos gerais para dosagem da lipase. Existe o titulométrico e o turbidimétrico. Nos 2 métodos, o substrato utilizado é um triglicerídeo. Qual o triglicerídeo, professor? A trioleína. Então veja que nós vamos fornecer o substrato para, no caso dessa enzima estar presente em grande quantidade no sangue, eu vou verificar a velocidade em que a trioleína é degradada. É simples, né? Porque se a enzima ela degrada, né, ela digere ali o triglicerídeo, o triacilglicerol, em 2 monacilglicerol e 3 ácidos graxos, a velocidade de conversão, então, de um triglicerídeo exposto ao soro irá determinar a quantidade de enzima ali presente, né? E se essa quantidade for grande, a trioleína será completamente degradada rapidamente. Se for uma quantidade normal, um nível normal de lipase naquela amostra de soro, a trioleína vai demorar bastante tempo para ser degradada. E esse tempo de reação é que indiretamente se torna a quantidade de lipase presente naquela amostra. E aí são feitos cálculos para determinar a quantidade de enzima nessa amostra de soro, com padrões. Então, todo laboratório vai ter, por exemplo, um frasco que contém a lipase. E aí, colocando concentrações conhecidas de lipase em contato com uma concentração única de trioleína, a gente vê a velocidade de conversão dessa trioleína em relação a essas quantidades de lipase. Então, você vai montar um gráfico, isso é feito no começo, tá, dos laboratórios, para validar os métodos. Aqui embaixo a gente vai ter concentrações diferentes de lipase, tá? E uma concentração de trioleína constante. Então, isso será feito, por exemplo, no frasco 1, com uma quantidade X de lipase. No frasco 2, com uma quantidade um pouquinho maior. Aí temos o 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas 6 amostras tem uma quantidade de lipase. Se aqui é 0, vamos colocar que aqui tem 1 miligrama por decilitro de lipase, 2 miligramas, 3 miligramas, 4 miligramas, 5 miligramas, 6 miligramas. Quando eu coloco uma concentração constante de trioleína nessas amostras, aqui no 1 eu vou ter uma velocidade X. No 2, essa velocidade será o dobro, né? Certo? Porque eu tenho uma quantidade 2 vezes maior de lipase. No 3, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, e aí você cria uma reta em que, quando você tem a amostra do paciente, a amostra de sangue do paciente, coloca a trioleína aqui dentro e verifica o tempo de conversão, né, dessa trioleína. Foram 2 minutos. Você consegue marcar esse tempo aqui e associar esse tempo a uma quantidade de enzima. É assim que você encontra a quantidade de enzima presente na amostra desconhecida do paciente, comparando com uma curva de calibração, uma reta de calibração. Existem equipamentos que já fazem isso, mas na maioria das vezes a gente faz isso com cálculos, preenchendo no sistema, e o sistema já nos dá esse resultado, tá?
Aí, dessa forma, nós precisamos, então, utilizar um método titulométrico. Qual que é o fundamento químico desse método? Os ácidos graxos formados na hidrólise do substrato se dissociam em íons de hidrogênio que são titulados diretamente. Então, a treoleína é convertida por essa lipase em ácidos graxos. E esses são medidos. Então, aqui, a quantidade de ácidos graxos presentes na amostra vai determinar indiretamente a quantidade de enzima ali presente, tá? E isso é capaz, então, de determinar indiretamente a quantidade de enzima presente na amostra desconhecida do paciente. Existe também um método turbidimétrico cinético, ou no ultravioleta. É o método mais empregado na rotina laboratorial. Qual que é o fundamento químico de utilizar um método turbidimétrico cinético no ultravioleta? O substrato de emulsão de treoleína, tamponado e estabilizado, na presença de ativadores e de colipase, é hidrolisado pela lipase. É o mesmo princípio do anterior. Só que aqui mede-se a velocidade de reação de hidrólise que é proporcional à atividade da lipase na amostra. Então essa velocidade de reação aumenta quanto mais lipase eu tenho presente na amostra. Tá? A velocidade de reação é determinada através da diminuição da turbidez da emulsão. Por quê? A gente sabe que apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. Quando a treoleína é colocada dentro da amostra, que vai sofrer aí essa cinética enzimática, a solução fica turva, porque ela é um triacilglicerol, né? Já os ácidos graxos, eles são parcialmente solúveis em água. Então, quando essa turbidez diminui, verifica-se que a reação acabou. Então, eu vou desenhar isso para vocês aqui também, para a gente entender melhor. Então, tá lá. Aqui tem a amostra de sangue do paciente, de soro do paciente, né, que contém a lipase. Eu vou adicionar a treoleína aqui dentro. Fiz de amarelo, porque amarelo costuma ser gordura, é a cor do torresmo, né? Então tem treoleína aqui agora, adicionada também. Várias treoleínas. Essa solução aqui fica turva. Passa um tempo, vai haver uma mudança de turbidez nessa solução. Por quê? Porque a treoleína, que é um triacilglicerol, né, um glicerol ligado a 3 ácidos graxos, será consumida pela lipase, transformada em 2 monacilglicerol e 3 ácidos graxos. A gente sabe que o ácido graxo tem um grupo carboxila, né? E essa polaridade conferida pelo grupo carboxila, ele solubiliza esses ácidos graxos. Então é por isso que deixa de ficar turvo, ok? E aí você, pela velocidade dessa perda de turbidez, você determina a quantidade de lipase presente ali naquele soro. E assim isso acontece para diversas outras doenças. Então, por exemplo, no caso das doenças hepáticas, mede-se quem? Alanina aminotransferase. E aí nós temos todas as informações aqui mais pertinentes a respeito dessas enzimas e como elas são medidas, tá? Então esse documento aqui você poderá usar para estudar para as provas, para as residências e caso esteja interessado em ingressar no laboratório de análises clínicas, também já serve para se preparar para isso. Vamos para a aula de hoje aqui então. Hoje eu vou fazer uma pequena revisão, um resumo com algumas palavras que a gente vai usar na aula que podem ser de desconhecimento nosso, né? E eu coloco nesse resumo também até para que eu me lembre delas, tá? Vamos falar então mais também dessas enzimas e as condições que causam a liberação de enzimas para o plasma. Então, o interessante que eu gosto de fazer bastante é sempre colocar uma informação e revisar essa informação na aula várias vezes. Então perceba, grave na sua mente que a gente só faz análises de enzimas que deveriam estar no interior das células afetadas.
Essas enzimas pertencem ao interior das células ou pertencem ao interior do intestino. Elas não pertencem ao sangue. Então, quando eu encontro essas enzimas no sangue, é porque tem alguma coisa errada. E quando eu suspeito de alguma coisa errada no paciente, eu verifico as enzimas presentes naquele órgão em que ele está sentindo dor, naquele órgão que pode desencadear algum sintoma, naquele órgão que está impedindo que o paciente faça uma correta digestão de gorduras, naquele órgão que faz com que o paciente esteja com hiperglicemia, por exemplo, né? A pancreatite pode lesar também as células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Então, esse paciente pode estar apresentando episódios aí de hiperglicemia também, por exemplo, né? Então, tudo isso aí tem que ser suspeitado por você, meio Dr. House, né? No laboratório de análises clínicas. Veremos aí algumas metodologias de análise. Isoenzimas. É comum também a gente perceber que nos músculos, por exemplo, nós temos lá o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo liso. Eu quero medir as enzimas que estariam dentro desses músculos, porque tem alguma coisa errada com esses músculos. O paciente está sentindo dor, o paciente tem perda de massa muscular. Então, eu posso ter uma enzima que desempenha o mesmo papel nesses diferentes músculos. E elas são iguais no fato de que desempenham o mesmo papel. Só que elas têm diferenças específicas para cada órgão a que elas pertencem. Então, por exemplo, tem uma enzima que é medida especificamente para determinar dano no miocárdio. E tem outras enzimas que são específicas do dano muscular esquelético ou liso. Inclusive, existem enzimas que são iguais, muito parecidas entre as células do miocárdio e do cérebro. Então, se eu verifico essa enzima de forma não tão específica, eu não sei se o dano foi no cérebro ou se foi no coração. Agora, existem formas de determinar especificamente se aquela enzima pertencia a uma célula do coração ou uma célula cerebral. Então, é uma forma de dar mais especificidade ao diagnóstico, né, ao exame e, consequentemente, ao diagnóstico. Tá? E essas enzimas que são parecidas entre as células, nós chamamos de isoenzimas. Iso é de igual, né? E algumas enzimas específicas que estão relacionadas com o diagnóstico. E aí a gente vai dar uma olhada aí na creatinoquinase, lactato desidrogenase, amilase lipase, que nós já até falamos bastante, né, da lipase, fosfatase alcalina, fosfatase ácida, aspartato aminotransferase, alanino aminotransferase e a glama-glutamil transferase, tá? Revisão. O que são enzimas? Enzimas são proteínas que catalisam as reações intracelulares. E o que é a eletroforese? É uma técnica de separação de proteínas que envolve a migração de partículas em um gel mediante a aplicação de uma diferença de potencial entre as extremidades no gel. Nossa, professor, que complicado. Não, espera aí que eu já te explico. Isso aqui é muito simples, tá? Um gel em formato retangular. Ou aqui está mais parecido com um quadrado, né? Enfim, imagina que isso aqui é uma folha. Tamanho de uma folha de papel. Só que não é celulose que tem aqui. Aqui nós temos um gel, uma gelatina, tipo a gelatina que você faz em casa para comer. Aquilo, a gelatina, parece que é um sólido, né? Parece que ela não tem perfurações. Mas, na verdade, se a gente for com um microscópio aqui e olhar direitinho, o gel ele tem uma série de furos, canais, né? Em que podem migrar, né, a água, por exemplo, né? E aqui não é diferente. Então, entre as partículas de gel geleificadas aqui, pode existir a migração. Então, o que é feito no que diz respeito à análise de enzimas, que são proteínas? Quando eu coloco a amostra de sangue do meu paciente aqui, eu sei que todas as proteínas estão concentradas nesse ponto. Mas, se eu aplicar uma diferença de potencial, por exemplo, uma corrente elétrica,
eu ligo isso aqui na tomada, entre aspas, tá? Coloco um fio positivo aqui e um fio negativo aqui. Eu tenho uma carga, uma diferença de potencial acontecendo também nesse gel. Aquelas enzimas, que são proteínas com carga negativa, elas serão repelidas por essa extremidade e atraídas por essa. Então elas começam a migrar. Tá? E aquelas enzimas que são positivas? Elas ficam paradas aqui na carga negativa. Certo? Essa migração, essa taxa de migração, depende do tamanho da diferença de potencial que eu coloquei e, é claro, do tamanho da proteína. Então, já estão descritos os parâmetros de migração de algumas enzimas, de algumas proteínas. Então, se ela migrou esse tanto aqui, por exemplo, eu sei que essa enzima que migrou nesse tanto é uma lipase. Tá? Então, é uma forma também de determinar o conteúdo enzimático, proteico, de uma amostra, que pode ser, no caso, a amostra de sangue. É uma outra forma de determinar, assim como a que a gente viu antes, que é a velocidade de conversão do substrato da enzima. Então, a eletroforese pode resolver esses problemas de forma mais específica. Então, aqui eu fiz pontinhos, né? Mas, na verdade, formam-se bandas dessas proteínas. E depois, eu quero, inclusive, saber se é uma lipase mesmo. Eu posso vir aqui com uma tesoura, tá? Eu recorto essa banda aqui, retiro, levo para um outro equipamento, faço a digestão dessa banda em aminoácidos e depois eu posso ver de que aminoácidos são essa proteína. É assim que a gente identifica que, usando a metodologia com diferença de potencial tal, o gel tal, e migrando, eu sei que todas as enzimas que migram nessa taxa de migração específica são, por exemplo, lipases. Tá? Então, uma técnica mais eficiente, só que também mais trabalhosa do que a titulação ou a verificação da ausência de turbidez e determinação da velocidade de reação, né? Mas também pode ser aplicado em laboratório. Bem simples, né? Eletroforese. Agora vocês entenderam a técnica de separação de proteínas que envolve a migração dessas partículas proteicas em um gel mediante a aplicação de uma diferença de potencial entre as extremidades do gel. Ok? A gente vai falar disso em um momento da aula hoje. Por catalisarem reações intracelulares, essas enzimas de interesse nosso, essas enzimas se encontram, em sua maioria, dentro das células. No plasma, existem fisiologicamente em pequenas concentrações, o que é atribuído à renovação habitual das células, que é o que nós chamamos de turnover. É o que eu sempre falo em todas as disciplinas. O sistema imune não serve apenas para te proteger de vírus e bactérias. Ele também limpa as nossas células que estão prestes a morrer. E, a todo momento, nós temos células morrendo no nosso corpo, em todos os órgãos. Então, os níveis dessas enzimas são pequenos, estão em pequenas concentrações, porque esse turnover é bem baixo, né? Agora, quando nós percebemos um aumento desse nível, é que a situação pode estar relacionada com alguma patologia. A medida da atividade enzimática, devido a essas características, torna-se um indicador extremamente sensível das alterações teciduais. Então, quando se percebe um aumento de atividade enzimática de enzimas que deveriam estar no interior das células, isso traz alguma preocupação, porque pode estar relacionado com algum dano no órgão. Contudo, ainda existem exceções. Por exemplo, enzimas sintetizadas pelos hepatócitos, que são as células do fígado, como as enzimas relacionadas à coagulação, protrombina, fator 12, fator 10, são esses exemplos aí. Por quê? Porque eles já estão presentes, circulando no sangue, certo? A enzimologia clínica está voltada para a medida das enzimas celulares
liberadas para o plasma em condições patológicas. Já que as enzimas se distribuem de forma diferente entre os tecidos, muitas vezes podemos inferir o tipo de tecido lesado por meio da medida da atividade enzimática. Então, nós sabemos já, dentro de cada uma das células dos nossos tecidos, que compõem os nossos diferentes órgãos, as enzimas específicas para aquelas células. E é por isso que a gente consegue inferir onde é o dano, porque encontramos essas enzimas específicas dessas células. Exemplo, a inflamação hepática por hepatite viral aguda tem o aumento da AST, que é a aspartato aminotransferase, uma enzima que deveria estar dentro dos hepatócitos, tá? Então essa que é a lógica aqui da enzimologia na bioquímica clínica, nas análises clínicas. Além disso, a dosagem da atividade enzimática, algumas vezes, consegue retratar a natureza da lesão tecidual, se é uma natureza crônica ou se é uma lesão aguda. Então, dependendo do teor dessa enzima no plasma, né, a concentração dessa enzima no soro, a gente sabe se é agudo ou se é crônico. Exemplo, ó, níveis de AST, que é a aspartato aminotransferase, superiores aos níveis da alanina aminotransferase, geralmente indicam processos crônicos, como no caso da cirrose hepática. Então, você tem lá um paciente que já tem esse quadro de cirrose, ou tem um quadro de alcoolismo crônico, e verifica lá níveis de AST maiores que níveis de ALT, só que ambos alterados. Isso pode indicar, geralmente, um processo crônico característico da cirrose hepática. E o contrário, níveis de ALT, que é a alanina aminotransferase, superiores aos níveis da AST, que é a aspartato aminotransferase, usualmente, geralmente, indicam um processo agudo, que é a hepatite viral aguda. Pode acontecer de ter tudo isso aí alterado e esse paciente que é de cirrose hepática crônico ter ALT maior do que AST? Pode também, tá? O corpo sempre nos surpreende. E o estágio da doença sempre nos surpreende também. A gente não sabe em que ponto vai obter aquela amostra, o que está acontecendo no metabolismo. Mas geralmente se comportam dessa forma AST-ALT na cirrose, que é um processo crônico, e na hepatite viral, um processo agudo. Creatinoquinase, como visto na última aula, indica grosseiramente a extensão da área do miocárdio afetada. Então, veja nesse exemplo novamente, no desenho, as enzimas que deveriam estar no interior das células. Normalmente, como já existe o turnover, né, essas células morrem, liberam uma quantidadezinha de enzimas aqui na circulação. Só que se essa morte celular for muito grande, mais enzimas são liberadas. Então é possível, no caso da creatinoquinase, devido ao teor de enzima, a concentração de enzimas presentes na amostra de sangue, verificar a extensão da lesão que foi provocada no miocárdio devido à falta de irrigação, por exemplo, numa doença arterial coronariana. Esses valores são definidos de acordo com a experiência empírica dos profissionais e não são utilizados para tomada de decisão clínica, visto que o tratamento já é indicado prontamente. A gente viu que o paciente que tem a simples suspeita de dano cardíaco, né, de infarto, já inicia o tratamento com anticoagulantes antes de fechar o diagnóstico, né? A gente viu que se comporta assim no dia a dia, para preservar a vida acima dos problemas relacionados ao medicamento. Condições que causam a liberação de enzimas para o plasma. Então, quais são essas condições que alteram o comportamento da célula, que degradam as células, que matam as células, para que essas enzimas cheguem até o plasma? Enzimas que deveriam estar no interior das células. Pode haver também o aumento da síntese de enzimas pelas células. Se elas estão sintetizando mais enzimas, o próprio turnover normal do organismo, a morte celular programada dessas células, vai aumentar a concentração plasmática dessas enzimas intracelulares, certo? Como acontece com os osteoblastos,
que sintetizam a fosfatase alcalina. Pode ser associado a osteite, deformante, raquitismo, osteomalácia, hiperparatiroidismo, consolidação de fraturas e tumores ósseos, osteoblásticos. Tá? Por quê? Porque se essas enzimas estiverem, por exemplo, se essas células estiverem desenvolvendo um tumor, elas estão se multiplicando muito, estão sintetizando muitas enzimas. E aí isso aumenta a concentração plasmática dessas enzimas por consequência. Pode haver também a indução enzimática. Por mecanismos ainda desconhecidos, sabe-se que a ingestão excessiva de álcool aumenta a atividade da GGT, que é a gama-glutamiltransferase. Tá? Então, a ingestão de álcool, empiricamente, é observado que aumenta e induz a produção dessa enzima, GGT. E aí você pode perceber que o seu paciente tem problemas com álcool verificando a concentração dessa enzima no seu plasma. Proliferação de células produtoras de enzimas, como no câncer de próstata, por exemplo, em que a proliferação das células produtoras de fosfatase ácida do tipo prostática é responsável pelo aumento dessa enzima no plasma. Então percebe-se aí a possibilidade de um câncer quando verifica-se a presença dessa fosfatase ácida do tipo prostática em concentrações acima do normal. Quais são as metodologias utilizadas para enzimologia aí? O soro é o melhor substrato para análise da atividade enzimática. Então, naquele documento que eu mostrei para vocês, todas as enzimas são medidas no soro. Atenção, e é um fato aqui relacionado ao controle de qualidade. A demora na análise após coleta, uma demora, por exemplo, de 3 horas, inviabiliza a mensuração da atividade de certas enzimas. Tá? E se houver uma pequena hemólise? Né? Se, durante a coleta, o torniquete ficou por muito tempo no braço do paciente, e aí isso acarretou uma pequena hemólise. As hemácias se romperam, hemácias lisadas na amostra de sangue. O que acontecerá com as enzimas presentes no soro? As enzimas das hemácias, do interior das hemácias, serão liberadas também no soro, certo? Sobretudo, hemoglobina estará presente lá no soro. E isso vai alterar os padrões de observação desse soro, certo? Não será possível identificar, por exemplo, por a turbidez de forma adequada, porque o sangue estará completamente vermelho, não é verdade? Então essa pequena hemólise também atrapalha a observação aí da atividade enzimática. A temperatura e duração do armazenamento das amostras de sangue interferem também na atividade enzimática. Por exemplo, a atividade de ALT decresce 20% por dia quando armazenada a 20 graus Celsius. Então, você percebe prontamente que o ideal é analisar as amostras no mesmo dia. Essas análises das enzimas, elas têm que ser realizadas o mais rápido possível, porque são proteínas bem sensíveis, né? A gente sabe que mudanças de temperatura promovem a desnaturação de proteínas. Por exemplo, quando você vai fritar um ovo, estoura o ovo na frigideira, a clara, que era clara, vai ficando branca, né? A desnaturação das proteínas que compõem a clara do ovo fazem com que elas mudem sua configuração. E aí elas mudam também a cor da clara. A clara se torna branca, né? E aqui é a mesma coisa. Nas análises de enzimologia, elas são muito sensíveis a alterações de temperatura e ao tempo. Então o ideal é analisar prontamente após a coleta das amostras. Enzimas são medidas por sua velocidade de reação. Então será o farmacêutico ou a farmacêutica se aproveita da especificidade entre enzima e substrato. E aí será medida a velocidade de transformação desse substrato em produto. Dessa forma, há a verificação da velocidade de transformação do substrato em seus produtos.
esse método satisfaz a grande parte dos propósitos clínicos. Há casos mais específicos em que se faz necessário um método mais sensível, como a determinação de CKMB massa, como visto na última aula, né? No infarto agudo do miocárdio, CKMB pode ser medida, inclusive, por um imunoensaio enzimático. Então, eu uso anticorpos para determinar CKMB massa, por quê? Porque CKMB massa é específica do coração. Mas eu encontro CKMB também em outros órgãos, tá? Então, em casos especiais, nós utilizamos técnicas mais específicas e, entre elas, o imunoensaio enzimático, ok? A velocidade de reação ou atividade enzimática é a quantidade de produto formado por ação da enzima no intervalo de tempo. Então, o exemplo da lipase que eu dei para vocês, que mostra lá a trioleína sendo convertida em ácidos graxos. A velocidade dessa reação é tão alta quanto mais substrato é transformado em produto no mesmo intervalo de tempo, né? A concentração da enzima passa a ser proporcional à velocidade de conversão de substrato em seus produtos. Então, essa velocidade é proporcional à concentração de enzima ali naquela amostra, né? Enzima mais substrato formam um complexo enzima-substrato e depois enzima mais produto. E isso tudo, se a gente colocar um mesmo intervalo de tempo, a amostra que tem mais enzimas irá converter mais rapidamente esse substrato em produtos. Então, primeiro, é preciso saturar todas as enzimas do soro e depois verificar o tempo para a conversão do substrato aos produtos. Os produtos são dosados por espectrofotometria, por exemplo, em 340 nanômetros, e diferentes intervalos de tempo para determinar a quantidade de enzimas presentes na amostra. Então, dá para fazer essa análise verificando gradualmente a presença dos produtos. Se eu sei que esse produto tem um comprimento de onda de absorção, né, de detecção lá de, por exemplo, 340 nanômetros, eu inicio a reação enzimática e aí, de tempos em tempos, ali, de 30 em 30 segundos, de 20 em 20 segundos, eu verifico a concentração do produto, tá? E aí eu também consigo determinar a concentração dessa enzima na amostra. As isoenzimas que eu comentei com vocês são formas múltiplas de uma enzima que catalisam uma mesma reação. Então a enzima tem o mesmo papel, só que em diferentes células. Células que estão em diferentes tecidos. Tem estruturas primárias um pouco diferentes umas das outras. Então, como elas catalisam a mesma reação, as estruturas são muito parecidas. Então, só a titulometria, né, ou a verificação que nós olhamos aqui, por a espectrometria do produto, espectrofotometria do produto, não são capazes de determinar a que célula especificamente a enzima pertence. Então, é o caso das isoenzimas. Essa diferença estrutural permite a separação eletroforética. Então, eu consigo fazer essa determinação da especificidade a que aquela enzima pertence, né, pela eletroforese que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Porque ela vai separar essas enzimas de acordo com as suas cargas. Essas diferenças mínimas entre as enzimas, entre as isoenzimas, trazem diferenças de carga. E aí permite a separação eletroforética. As isoenzimas não se distribuem uniformemente entre todos os tecidos e o grande exemplo aí é a enzima creatinoquinase, que possui 3 isoenzimas. Pode ocorrer então, ó, CKBB ou CK1 predomina no cérebro, CKMB ou CK2 no músculo cardíaco, 15 a 40%, ou no músculo esquelético, 1 a 2%. E a CKMM ou CK3 no músculo cardíaco ou músculo esquelético. Então, por exemplo, se o paciente que está sentindo aquelas dores pré-cordiais no dia anterior foi andar de bicicleta e fez um passeio de 50 quilômetros, com certeza ele terá CKMB alta, porque ela também está presente no músculo esquelético. Mesmo que seja 1 a 2%, ele teve muitos danos musculares ao longo da atividade que ele realizou. Então,
eu posso confundir esse teor, essa concentração de CKMB com um infarto, no caso desse paciente, que exercitou sua musculatura esquelética de forma extenuante, tá? Então é por isso que tem os imunoensaios, é por isso que tem a eletroforese, para determinar especificamente do que se trata aquela enzima, a que célula ela pertence. Olha outras isoenzimas aí, ó. A lactato desidrogenase, LD1, está presente no coração e eritrócitos. LD2, coração e eritrócitos também. LD3, rim, plaquetas e pulmão. LD4, músculo esquelético, fígado. LD5, músculo esquelético e fígado. No plasma, tem uma ordem decrescente de concentração. A LD2, que é coração e eritrócito, é maior do que a LD1, que é maior que a LD3, que é maior que a LD4 e maior que a LD5. Entre as isoenzimas da lactato desidrogenase, a LD1 é que reflete no plasma o dano cardíaco. Então, a gente comentou também na última aula que para a análise do dano cardíaco, você não consegue usar simplesmente um marcador. Eu preciso de vários marcadores para isso. E a lactato desidrogenase 1 também é usada nessa determinação. E aí vamos voltar para aquele exemplo em que ocorreu uma hemólise, uma pequena hemólise no sangue desse paciente quando foi realizada a coleta. A LD1 também está presente nos eritrócitos. Então eu terei muita LD1 presente naquela amostra de sangue simplesmente por conta da hemólise. E posso confundir essa análise com um infarto, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ou a hemólise no preparo da amostra, tá? Então, é uma forma fácil e simples de dar um resultado ruim para o paciente, tá? Por isso que a gente tem que ficar sempre atento na questão da hemólise quando se trata de ensaios enzimáticos. E aí falaremos de algumas enzimas específicas aí, a creatinoquinase, lactato desidrogenase, amilase lipase, fosfatase alcalina, fosfatase ácida, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e a glamaglutamill transferase. Vamos para a creatinoquinase, meus amigos. Ela é medida quando? Por exemplo, nós temos as miopatias. A CK total sempre se apresenta significativamente alterada em alguma fase do curso das doenças musculares. Então é comum verificar creatinoquinase em teores em concentrações altas quando o paciente apresenta as miopatias. Por que o nome dela é CK? Porque em inglês é creatiniquinase, tá? Ela teria que ser CQ, né, do português. Mas a sigla é colocada por conta do nome em inglês. Injeções intramusculares aumentam CK. Então, quando a paciente vai na sua farmácia e toma um anticoncepcional intramuscular, por exemplo, tem um aumento na concentração plasmática da CK. Porque existe dano muscular ali por causa da entrada da agulha e a injeção daquela solução bem apolar dentro do músculo, certo? Intervenções cirúrgicas também aumentam CK, desfibrilação cardíaca e a sepse também aumenta CK. O fígado contém quantidades mínimas de CK e as doenças primárias do fígado não elevam CK. Então são considerações interessantes no caso aí dos exames auxiliarem os diagnósticos, tá? Lactato desidrogenase, que nós vimos, né? E vai cair uma questão na prova com problema dizendo sobre a hemólise durante a análise. E, porque houve essa hemólise, o paciente foi diagnosticado com infarto, tá? Então se preparem para essa questão aí já. Várias situações clínicas podem aumentar a lactato desidrogenase. Por exemplo, aí, tromboembolia pulmonar. Trombos provenientes da circulação venosa podem formar êmbolos pulmonares. Mais de 90% dos casos se originam de coágulos das veias profundas dos membros inferiores. Tá? É uma grande preocupação por conta
do uso de anticoncepcionais orais, né? Esses coágulos em veias profundas que causam a tromboembolia. Os pacientes com embolia pulmonar apresentam níveis de lactato desidrogenase elevados. LD3 se eleva devido à destruição de plaquetas na formação do êmbolo. Então, se você tem uma paciente que está reclamando de dor nas pernas, uma dor que não passa, que já dura alguns dias, tá? E isso acontece muito, se você for procurar os casos de mortes por trombose, né, entre mulheres que utilizam anticoncepcionais, esses eventos acontecem muito e muitas vezes essa mulher procura um atendimento hospitalar e é enviada para casa com um analgésico. Tá? Custa fazer um exame de sangue e verificar aí a concentração de lactato desidrogenase? Não custa. Eu não sei se nessa aula eu coloquei uma das notícias para vocês, mas eu me lembro que ano passado eu falei disso. Era uma mulher que foi para o hospital com dor na perna, a dor não passava. Acho que ela chegou aí por 2 dias e foi encaminhada para casa. Deixar as pernas para cima, né, e tomar o analgésico. Acho que prescreveram até Tramal para essa paciente. No 3º dia ela morreu. Tromboembolismo pulmonar. Tá? E se fosse verificado com exame de sangue o teor de lactato desidrogenase, a concentração de lactato desidrogenase, com certeza ela seria tratada com um anticoagulante. Tá? Após a dor pré-cordial, níveis normais de outras enzimas cardíacas, como a CKMB, e níveis elevados de lactato desidrogenase, falam a favor do tromboembolismo pulmonar. Hemácias são ricas em lactato desidrogenase. Se houver hemólise durante a coleta da amostra, há um aumento da lactato desidrogenase plasmática, né? Um aumento, um falso positivo, né? Que pode confundir os farmacêuticos. Aqui, ó. Mulher morre após ser liberada do hospital e família denuncia negligência. Uma jovem de 29 anos teve uma lesão no tornozelo e foi liberada após ser enfaixada. 5 dias após o diagnóstico, Marion morreu de tromboembolia pulmonar. Para assistir ao conteúdo na playplus.com. Mas é isso aí. Jovem de 23 anos morre de trombose. Ó. Segundo a declaração de óbito, os problemas estão relacionados ao uso de anticoncepcional oral. Então, as pacientes que fazem uso desse medicamento precisam ser alertadas quanto a isso. Ninguém vai fazer com que as pessoas parem de tomar o anticoncepcional oral. Mas a gente tem que informar as pacientes de que qualquer dor nas pernas, que é o principal sintoma, deve ser investigada. Porque se ela simplesmente chegar no hospital reclamando disso, pode ser que ninguém se lembre esse efeito adverso dos anticoncepcionais, tá? Então, nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque a gente domina, inclusive, o mecanismo pelo qual ele é formado. Tá? Então, veja a notícia aí. Ó. Será enterrada na tarde desta segunda-feira, dia 8, a advogada Laila Maria Nogueira Carvalho, 23 anos, moradora de Mirassol. Morreu na madrugada desta segunda-feira no hospital de base, vítima de choque cardiogênico, tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. Durante a cirurgia, os médicos retiraram um coágulo do ventrículo direito, parte do coração. De acordo com a declaração de óbito, estão associados aos problemas do uso de anticoncepcional oral e também à obesidade. Laila nasceu em Cuiabá e vive em Mirassol. Ela será sepultada. A Anvisa e outras agências reguladoras internacionais monitoram continuamente os benefícios e os riscos do uso de anticoncepcionais, particularmente em relação ao risco de trombose venosa profunda. Sabe-se que o risco de formação de coágulos depende do tipo de hormônio progesterona presente no medicamento, né? Esse monitoramento existe, mas eu não sei se ele é muito eficiente, né? Infelizmente. Mulheres que usam anticoncepcionais contendo drospirenona, gestodeno ou desogestrel têm um risco de 4 a 6 vezes maior de desenvolver tromboembolismo venoso em 1 ano do que as mulheres que não usam contraceptivos hormonais combinados.
Então é preciso informar nossas pacientes disso, tá? Mesmo assim, até o momento, os benefícios dos anticoncepcionais na prevenção da gravidez continuam a superar seus riscos. Não sei. Eu, se fosse mulher, não tomaria, não. Além disso, os riscos de eventos como trombose envolvendo todos os contraceptivos orais combinados é conhecidamente pequeno. Mas, se a pessoa quiser arriscar, fica à vontade. Amilase e lipase, que nós já comentamos da lipase no início da aula, né? Pancreatite, dor abdominal na região epigástrica e periumbilical, irradiando frequentemente para as costas, os flancos e o abdômen inferior. São sinais, né, patognomônicos da pancreatite. Se o paciente tiver essa dor, com certeza ele não vai te dizer especificamente que é uma dor epigástrica, periumbilical, irradiando frequentemente para as costas. Mas ele vai estar com a dor na barriga. E isso já pode indicar aí os sintomas de uma pancreatite. As causas mais comuns são litíase biliar, famosa pedra na vesícula, né? Alcoolismo, infecções virais, bacterianas ou parasitárias, hiperlipidemia, aterosclerose. Tá? Então, todas essas doenças podem causar a pancreatite. O diagnóstico da pancreatite aguda se dá pela detecção de níveis plasmáticos elevados de amilase e lipase. Os níveis ficam elevados 2 a 12 horas após a crise. Ainda tem isso. Oi, pois não? Em relação a essa questão da pancreatite, a pedra na vesícula, ela leva a pancreatite ou vice-versa? Não, é a pedra na vesícula que leva a pancreatite. Leva a pancreatite. É porque o túbulo que sai do pâncreas e o que sai da vesícula biliar, eles se encontram e ambos jogam juntos o seu conteúdo lá no intestino. Então, digamos que eu tenha pedra na vesícula. Se a pedra ficar na vesícula, beleza. Mas se essa pedra descer e chegar na junção entre os dois túbulos e interromper o fluxo, isso entope o meu duto pancreático também. E aí aquelas enzimas que o pâncreas produziu ficam lá paradas dentro do pâncreas. Aí elas se ativam, não era para se ativarem dentro do pâncreas, né? Elas se ativariam só no intestino, mas se elas ficarem paradas ali muito tempo no pâncreas, elas acabam corroendo, digerindo o pâncreas de dentro para fora. As lipases, né, degradam triacilgliceróis e vão degradando ali os triacilgliceróis presentes no pâncreas, os ácidos graxos, os fosfolipídios, e aí causam essa dor. Entendi. Então, eu perguntei justamente porque minha mãe, ela teve, né? Ela teve pedra na vesícula que acabou combinando realmente numa... Não chegou a ser uma pancreatite. Quando a gente conversou com o médico, ele falou assim que foi o início de pancreatite, vamos dizer assim. E aí fez o tratamento correto, ela teve que ficar internada, observação lá, até que fosse curada a pancreatite, para depois fazer a operação na pedra da vesícula. Olha só. Então, uma consequência da outra mesmo. Então, o problema é quando a pedra desce da vesícula e entope. Porque eles se encontram, né? Tanto o duto pancreático quanto o canal biliar ali. Se a pedra parar no meio do caminho, pancreatite na lata. E esse é o perigo, porque a pancreatite pode causar morte mesmo. E complicações e tudo mais. Então é por isso que tiveram esse procedimento com ela. Para primeiro curar da pancreatite, né? Depois fazer o procedimento cirúrgico. Então, ficou uns 14 dias internado. Bastante tempo. É bastante tempo. Mas que bom que tá tudo bem com ela, né? Graças a Deus. Amém. Vamos lá então. Os níveis ficam elevados de 2 a 12 horas após a crise. E se você encontrar com esse paciente 24 horas após a crise? Você não vai encontrar lipase.
Então, até nesse ponto, você precisa ter o raciocínio clínico para entender o seguinte, ó. A crise acontece e é simplesmente naquele momento em que as lipases serão enviadas para o sangue. Depois disso, elas serão filtradas lá nos rins e eliminadas, tá? Então, o que acontece é que, dependendo do momento em que você se encontra com esse paciente, o seu exame terá resultados diferentes, tá? Então é preciso ter isso sempre em mente também, de acordo com o que você espera encontrar naquele paciente, o produto da anamnese, a doença que você está suspeitando. Então muitas vezes o paciente tem que ficar lá em observação até que ele tenha a crise de fato, para depois colher a amostra e fechar o diagnóstico de pancreatite, tá? Outra enzima, fosfatase ácida. As enzimas fosfatase ácida, isoenzima prostática, e o antígeno prostático específico, PSA. PSA vem do quê? Prostate Specific Antigen. São úteis na avaliação do câncer de próstata. O antígeno prostático específico, PSA, é uma enzima produzida pelas células epiteliais da glândula prostática. Qual que é a finalidade desse antígeno prostático específico, que é uma enzima? Qual que é a finalidade do PSA? A finalidade é dissolver o coágulo seminal. Pacientes que têm o carcinoma prostático, metastático, possuem um elevado nível de fosfatase ácida. E o PSA também se eleva em condições benignas, hiperplasia prostática benigna. O PSA deve ser combinado com o exame do toque, ultrassonografia e biópsia, no caso em que ele está elevado, tá? Para verificar de fato se existe um tumor ali presente e, se existir o tumor, que é detectado no exame do toque, tem que ser feita a biópsia para saber se é benigno ou maligno. E se o paciente for muito idoso, nem se mexe mais nesse tumor. Ele, atualmente, né, não se está fazendo essa cirurgia de remoção de tumor prostático em pacientes muito idosos. O que o paciente enfrenta como as complicações da cirurgia é muito pior do que manter aquele tumor ali presente. É aquela velha máxima: o tratamento não pode ser pior do que a doença. Fosfatase ácida, uma das outras enzimas que nós vamos tratar aí especificamente, uma das aplicações mais úteis do PSA é o acompanhamento da resposta da neoplasia ao tratamento. A fosfatase ácida só se eleva muito na fase terminal desse paciente. Então é possível fazer o acompanhamento do paciente que tem esse carcinoma, porque ela só se eleva na fase terminal. Se o tecido maligno tiver sido removido, o PSA deverá cair a níveis indetectáveis. Então até o prognóstico também pode ser acompanhado aí com o PSA. Daí para frente, o PSA deverá ser dosado periodicamente. Então, para esse paciente que já fez a cirurgia para remoção de um tumor maligno, o PSA funciona para acompanhar o desenvolvimento do tratamento. Tá. Professor? Pois não? Com relação a essa questão aí da próstata, o exame de colangiografia, é isso mesmo, né? Colangiografia, ele é para detectar alguma coisa nessa região? Ah, rapaz, eu te confesso que eu não sei muito bem, não. Eu ainda não tive que passar por isso. Eu sei que tem o exame do toque e o PSA, né? Sim. E esse outro é uma ultrassonografia, um tipo de ultrassonografia? É um tipo de ultrassonografia com contraste. Então com certeza ele verifica. Talvez ele substitua o toque, né? Sim. Bom, não sei, né? Acredito que seja. Não, mas é só curiosidade mesmo. Ainda faltam uns anos ainda para eu passar por isso aí. Mais uns 10 anos. Mas não tem jeito, o exame do toque é o mais específico, né, cara? Não, sem dúvida, eu estou perguntando porque se tem um conhecido que ele está fazendo alguns tratamentos, né, ligado pelo SUS, né, ligado
essa questão de próstata, e ele está aguardando um exame desse tipo agora que vai ser feito no Rio. Entendi. Para identificar o que especificamente. Talvez isso aí seja feito para determinar o tamanho e aí depois recolher o material para biópsia. Entendi. É um passo inicial para programar a cirurgia que será feita. Entendi. Seria... Então, mas aí nessa questão que você falou a cirurgia, ela não pode ser, quer dizer, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Isso aí. Tem um limite de idade para ser feito isso aí, ou é da debilidade do são mais as condições clínicas, né, do paciente e a capacidade que ele tem de suportar anestesias, etc. Então, atualmente não está mais sendo empregado essa remoção, porque o homem consegue conviver, entre aspas, né, com esse câncer de próstata por muito tempo. Tem muitos casos de autópsias que são feitas nos idosos, né, e tal. E aí verifica-se lá o tumor ali presente. Só que esse paciente morreu com 86, 90 anos. Então vai sendo acompanhada, né? Vai acompanhando com o PSA, porque ele só fica muito elevado na fase terminal. Entendi. E aí consegue... o paciente, se ele nem souber da doença, é capaz dele nem ter esse aumento de PSA aí. Entendi. Nem tem preocupação, aí não tem o reflexo. Entendi. Isso. É algo importante, né, para nós farmacêuticos também, porque muitas vezes a gente começa a raciocinar friamente, né, com esses exames, mas a gente sabe que tem um componente emocional também no desenvolvimento da doença, né? Então, eu, por exemplo, eu não fico doente, porque eu não vou no médico. Tá certo. Agora, se eu for lá, cara, com certeza eu vou voltar com as 3 doenças. Então é melhor nem ir. PSA eu fiz uma vez, na verdade foi ano passado, né? Eu ainda estava trabalhando na Arcelor, então como eu já tinha passado dos 40, aí com 41 eles pediam para eu fazer o PSA. Pelo exame do médico do trabalho lá, né? Para já iniciar um acompanhamento. Então eu ainda estou nesse nível ainda. Sim. Ficamos assim por hoje então, meus amigos? Já acabou? Já acabou. Foram as enzimas. Eu corri um pouco hoje com a aula, né? Eu estava falando muito rápido, mas sei lá. Não, é porque eu cheguei também, já estava no meio, né? Eu comecei bem cedo hoje. Dúvidas sobre a prova? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Então, na verdade, assim, não sei se seria sobre a prova ou seria sobre o trabalho. O trabalho não, aquelas questões do questionário. Porque eu fiz o de hematologia e o outro eu não fiz, né? Então, aí assim, eu não sabia que estava valendo nota. Por isso foi o problema. Não, eu vou disponibilizar para quem não fez, para quem teve algum problema para fazer, para quem teve algum problema para enviar também. Eu estou verificando isso aí, e aí é só vocês me procurarem especificamente, que eu deixo ele lá aberto novamente para vocês. Então, até verifiquei que, acho que, não sei se está aberto ainda, mas eu vi que está lá, né, o item lá de questionário 1. Aí, como eu não fiz, eu vi que a minha nota foi relativamente baixa. Então, eu falei assim, deve ser a questão do trabalho mesmo, que deve ter ficado faltando. Sim. Isso aí acontece mesmo, é normal, gente. Não precisamos nos desesperar por conta disso. Entendi. Então, a princípio, seria só isso. Então, mas a correção da prova em si, você chegou a disponibilizar no começo da aula alguma coisa, não? Não. Não, né? No final das contas, eu deixo essas questões da prova para aparecerem para vocês a resposta certa, né? Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Ela foi toda múltipla escolha.
E eu não costumo fazer essas correções de prova, não. Mas eu deixo o espaço na aula aí para vocês, se vocês quiserem comentar as questões que eu comente. Vamos ver aqui. Visualização prévia. Nossa, olha que questão malandra. O diabético pode comer doce? Pior. Isso dá uma... né? A pessoa fica pensando assim, caramba, o que eu respondo, né? Vou até confessar que assim, não é que foi meio por chute, né? Mas foi meio bem na expectativa mesmo essa questão. Para você ver, a gente estudou toda a parte, né, do diabetes já clinicamente, discutiu o metabolismo e tal, e mesmo assim essa questão deixa em dúvida, né? Deixa meio. Fica meio assim, poxa, e agora? E Agora que tá agora? valendo mesmo? Agora que tá valendo Agora que tá valendo mesmo, porque isso aí é o que o paciente pergunta pra gente no balcão. Uhum. E, poxa, eu já peguei clientes que são pacientes completamente loucos com diabetes recém-diagnosticado. E aí parecia que o mundo deles ia acabar. E aí entra esse componente emocional também na doença, tá? Então, é como se o diabetes fosse uma sentença de morte para muitas pessoas, principalmente aquelas que não tomam medicamento ao longo da vida, né? Uhum. E aí, de repente, eu tô diabético, vou ter que usar isso aqui pro resto da vida e agora meu mundo acabou. Então, a adesão ao tratamento, o respeito ao tratamento ali, aos horários de administração dos fármacos, a mudança de estilo de vida, a concepção de vida que a pessoa tem, tudo isso tem que mudar para que o tratamento faça efeito. E nós somos essa peça fundamental da engrenagem. Então, o diabético vai chegar para você e fala: meu mundo acabou, não posso mais comer doce. Aí é a hora que você tem que falar: poxa, não é bem assim, calma, não acabou não. Vem cá que eu vou te explicar como é que funciona. Né? Se o diabetes mellitus tipo 1, sobre o diabetes mellitus tipo 1, julga a alternativa correta. É causado pela diminuição da produção de insulina pelo fígado. Isso aí é para saber se a pessoa estava assistindo as aulas mesmo. Ou entende alguma coisa do diabetes, né? Entre os medicamentos utilizados no tratamento está a metformina. É isso aí. Dá para tratar o diabetes mellitus tipo 1 com a metformina? Dá ou não dá? Dá, professor. Ô, louco. Não dá não, pô. É tipo 1, caramba. O cara não produz insulina. Não, viajando. Existem transportadores de glicose independentes de insulina. Ocorrem principalmente no fígado e cérebro. Existem. É por isso que, quando a gente volta lá para a organização do corpo, né, eu fico muito perplexo com a maravilha que é o corpo humano e o design inteligente, né, que foi utilizado para fazer o corpo humano. Porque justo no fígado e no cérebro, os transportadores de glicose não são dependentes de insulina. Isso é para quê? Porque o seu cérebro tem que funcionar o tempo todo, senão você morre, né? E aí ele funciona basicamente utilizando a glicose como combustível. Então, no cérebro, os transportadores não dependem da concentração de insulina no sangue. E o fígado, ele faz a famosa lipogênese. Ele transforma glicose em lipídios para armazenar energia. Então, os transportadores também de glicose do fígado não precisam da insulina para funcionar. Agora, os do restante do corpo, sim. Agora, o principal órgão que mantém a nossa vida, que é o cérebro, ele tem uma entrada irrestrita de glicose. E o fígado, que faz a lipogênese, que vai pegar esse carboidrato que está em excesso e transformar em lipídio para armazenamento, também não precisa da insulina para funcionar.
Ô, professor, Pois não? então aí você tirou uma dúvida minha. Então, no caso, como o cérebro e o fígado, como você acabou de citar. Então, o cérebro também, no caso, por exemplo, como a pessoa tem resistência à insulina, então, por exemplo, aquela glicose que tá em altas taxas na corrente sanguínea, ela vai diretamente para o cérebro, como ela não tem um transportador, como ela não precisa o cérebro não precisa de um transportador, alguma coisa assim, já vai direto. Vamos dizer assim, como os transportadores do cérebro e do fígado não precisam da insulina para funcionar, essa hiperglicemia que o diabético sofre, nesse momento, não está deixando de ir açúcar para o cérebro, nem para o fígado, para o interior do fígado. Então, talvez por isso que deve ser por isso, então, que diabético, no caso, tem que consumir glicose, só que, óbvio, reduzido, mas por isso há essa necessidade, não é? Isso aí. A pergunta Isso aí. número 1. Ele precisa consumir porque cérebro só funciona com glicose, células do sistema imune também. Os carboidratos são essenciais para esses dois sistemas aí do corpo. A questão é que não tem a nefropatia diabética, que são é uma complicação que advém dessa vantagem que a gente tem, porque ao passo que é uma vantagem ter transportadores de glicose no cérebro que não dependem da ação da insulina, se o paciente tiver muitas hiperglicemias, não controlar isso, ele vai desenvolver de forma cronológica a nefropatia diabética. A gente sabe que esse aumento da glicose no órgão causa danos. Tem a retinopatia diabética também, né? Então, muita glicose chegando aqui no olho. Ele se transforma lá em sorbitol e causa esses problemas aí. Então, do ponto de vista evolutivo, é essencial ter um fígado e um cérebro com transportadores de glicose para o sistema nervoso central e para os hepatócitos que não dependem de insulina. Agora, cronologicamente, eles podem sofrer danos por conta disso, caso haja episódios recorrentes de hiperglicemia. Mas é essencial, né, que o cérebro não tenha essa dependência da insulina aí, porque, por exemplo, se houvesse essa dependência, o paciente com diabetes mellitus tipo 1, talvez ele morresse rapidamente. É mais uma questão aí que estimula o nosso raciocínio clínico. Então, poxa, eu tenho um amigo meu de faculdade, ele desenvolveu diabetes mellitus tipo 1 quando ele tinha lá para os seus 21 anos, mais ou menos na minha idade. A gente estava fazendo a graduação ainda. Se ele desenvolvesse esse diabetes mellitus tipo 1 e o cérebro dependesse de insulina, ele morreria em alguns minutos. Porque aí ele passou a não ter mais insulina funcionando, né? Só que ele ainda ficou um tempão até perceber os efeitos do diabetes mellitus tipo 1, de outras formas, né? O hálito de acetona e etc., e o cansaço e tudo mais, até ele ir fazer os exames, né? A diabetes do tipo 1, ela no caso é totalmente autoimune, não é? A 99% autoimune. A gente vê isso aí, E né? provavelmente nos casos a pessoa já nasce com esse problema, né? Igual Sim. teve o caso que você citou do seu amigo aí. Mas provavelmente a pessoa já nasce com esse problema, né? No pâncreas. Isso, por exemplo. esse 1% é genético. Entendi. O 1% que falta. Então, eu conheço também uma criança que é diabetes tipo 1 genética, né? Já nasceu. E esse amigo meu adquiriu jovem. E a maioria das doenças autoimunes afeta mais os jovens do que os idosos. E se o cérebro tivesse um transportador dependente de insulina, ele já teria morrido com 3 dias assim de diabetes mellitus tipo 1, porque ele demorou talvez meses para saber que estava com diabetes mellitus tipo 1.
conseguiu sobreviver bastante tempo aí sem nem se dar conta da doença. Por quê? Porque o cérebro não depende de insulina, fígado não depende de insulina para transportar a glicose. Então, interessante esse raciocínio aí. Vamos pular mais uma aqui? Julga a alternativa correta. A glicose pode se tornar parte do DNA. Glicose é armazenada no fígado em sua forma livre. O fígado é um órgão muito pouco vascularizado. Glicose é utilizada apenas como combustível no metabolismo. É a letra A, né? Ela se torna parte do DNA. O motivo da respiração é a necessidade do oxigênio como aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Verdadeiro. Coloquei a foto aí da acetilcoenzima A para vocês também. Facinha de fazer, né? De acordo com seus conhecimentos em bioquímica clínica, indica a alternativa incorreta. O paciente que tem carências energéticas de longo prazo geralmente não apresenta uma musculatura desenvolvida. Isso se dá porque proteínas dos músculos passam a ser utilizadas como fonte de energia. Certo. O paciente diabético, apesar de hiperglicemia, é obrigado a utilizar ácidos graxos como fonte de energia, por isso tem uma grande redução do volume de tecido adiposo. O paciente diabético geralmente apresenta obesidade, certo. Então a incorreta aí é a B, né? Redução do volume do tecido adiposo. Porque eu mostrei para vocês que clinicamente, e aí entra até aquela conversa que nós tivemos sobre a Saxenda e a Victoza, que eu tenho certeza que vocês gostam muito de vender, porque ela deve dar uma comissão legal, né? Ajuda bastante na comissão. Dá nada. Meu patrão Pompeu não paga não. Medicamento ético ele não paga, não. Ô, louco! Porque se a insulina fica sempre alta no paciente diabético, porque ele tem uma hiperinsulinemia, eu não tenho lá no tecido adiposo a degradação dos triacilgliceróis em ácidos graxos. Porque para que isso ocorra, para que eu queime minhas gorduras, eu tenho que estar de jejum. O que é o jejum? Insulina baixa, glucagon alto. Aí eu como, almoço. Glucagon baixo, insulina alta. Então é hora de poupar. A glicose em excesso vai se tornar lipídio e ir para o tecido adiposo. Ser armazenada nas minhas células adiposas, os adipócitos. Como o diabético sempre fica na hiperinsulinemia, ele não queima gordura. Então é muito mais fácil que o diabético fique obeso. E aí apresente a famosa síndrome metabólica, que nós também vimos aí durante a disciplina. Vocês com certeza têm vários pacientes com essa síndrome e nem sabem também dessa síndrome, que ela existe, como tratar, né? Então, vale a pena ter esse conhecimento aí de bioquímica clínica. Como que a bioquímica está influenciando essas reações aí no metabolismo. O comportamento da glicemia do paciente diabético tipo 2 deve ser feito sempre após o acompanhamento, né? As refeições todos os dias. Então, não, né? Porque eu mostrei para vocês lá o teste oral de tolerância à glicose. Ele é feito de manhã no jejum. Então, para acompanhar o diabetes no paciente, você também precisa fazer as análises com aquele aparelhinho, né, o medidor, de manhã, de jejum. Se você ficar acompanhando a glicemia depois de cada refeição, paciente, primeiro, não são resultados confiáveis, porque tudo depende do metabolismo daquele paciente, e também isso vai acabar deixando o paciente louco, né? Maluco. Ele vai achar que está fazendo parte de um teste da NASA para verificar a glicemia dele. E vai ficar muito preocupado com a questão, vai achar que realmente é um caso sério. Professor, mas no caso
infantil, ela tem que ser feito a cada refeição, ou a cada momento Ah, sim. de atividade, né? Principalmente porque o diabetes infantil é o tipo 1. Então ele tem que tomar insulina. Essa criança tem que tomar insulina. E aí, acompanhar depois das refeições é interessante porque esse metabolismo infantil aí da criança muda sempre, né? Então é para saber se está funcionando aquela dose de insulina naquele momento. Aí faz esse acompanhamento aí. Mas só que se você fizer isso no paciente já adulto, que é o tipo 2, aí ele vai ficar maluco. Entendi. Eu tô falando da minha infantil porque eu tô com, quer dizer, eu tô não, né? O meu primo, ele até perdeu a esposa por pouco tempo agora, recente, e a filha dele agora, em função dessa questão, provavelmente psicológica também, tudo, ela desenvolveu diabetes. E ela tem 4 anos. Nossa. E ele tá passando uma apertada lá com ela, porque ele é policial. E ele tá tendo que aprender a tratar dessas questões, né, junto com a mãe dele lá, para poder estar dando assistência para a menina. Tá tenso. E muitas vezes o profissional que está disponível para explicar tudo isso aí é o farmacêutico. Sim. Porque é muito fácil de encontrar uma drogaria hoje em dia, né? Uhum. As drogarias, tem drogarias aí 24 horas. Eu acho que é o único serviço que fica 24 horas atualmente, principalmente nessa pandemia, são as drogarias. Barra Mansa acho que não tem muito mais 24 horas não. Mas Ainda não tem mais. Já teve. já teve mais. Já tiveram mais. Lá em Resende tem. Então, meio que a drogaria 24 horas, ela substitui o hospital. O paciente vai primeiro lá, achar que tem alguma solução, para depois buscar um tratamento mais específico, né? E mesmo quando não é 24 horas, nós somos muito procurados, né, nessas questões aí. O paciente procura a gente para aprender a usar o equipamento, ele procura para entender o tratamento. No caso aí de Saxenda e Victoza, era direto, porque vem aquela prescrição lá com as doses diárias daquela semana, daquele mês, e o paciente simplesmente não entende nada. E aí ele vai lá comprar e já aproveita e pede uma instrução de como usar, né? É isso que eu ia falar. Muitas vezes ele fica nessa parte mesmo, né? Ele vai no médico, o médico usa o vocabulário dele lá, e aí a pessoa às vezes não questiona, fica cheio de dúvida, e aí vai tirar essas dúvidas na farmácia. Sim. O teste de hemoglobina glicada pode ser usado para descrever situações de hiperglicemia dos últimos 3 horas, 3 dias, 3 segundos, 3 meses, 3 semanas. 3 meses, né? Porque as hemácias têm uma vida útil de aproximadamente 120 dias. E é claro que vocês já estão craques no funcionamento aí, no mecanismo pelo qual a hemoglobina glicada é utilizada para o acompanhamento do diabetes, né? Tem isso lá nos slides, lá falamos bastante disso aí já. Então é isso, meus amigos. Mais alguma questão? Então, aí a prova ela estava valendo quanto, professor? Na verdade, a prova valendo quanto? 5. Era 5 mesmo, né? Ah, então tá bom. Eu vi minha nota 5 lá, eu falei, só 5. Então tá bom. Foi no de hematologia ou no de bioquímica o seu? Bioquímica. Bioquímica? Hematologia eu ainda cheguei a fazer os questionários. Eu vou disponibilizar para você lá posteriormente esse de bioquímica. Aí vou colocar lá assim, Rogério, questionário do Rogério. Tá, joia. Beleza? E para quem ficou faltando também, vou ver quem mais ficou faltando. Pode Eu aguardo a minha nota, então. Boa noite. Ah, tá. Beleza. Boa noite, meus amigos. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Abraço.